Bom dia, senhoras e senhores. Venho aqui trazer mais um vídeo para vocês, agora analisando o caso Gugu, que gerou muita polêmica, tanto no direito brasileiro, quanto em termos de relações familiares e relações pessoais. Rosemíria era ou não companheira dele? E o tal suposto contrato de geração de filhos? E o namorado que apareceu depois? Um companheiro pode ser excluído por meio de testamento? Eu vou tentar responder essas perguntas de um ponto de vista jurídico. Nada aqui é opinião pessoal, tudo é com base no que a lei nos diz hoje. Pois bem, Rosemíria e Gugu tiveram um relacionamento por mais de 19 anos. Com o falecimento do artista, ele deixou um testamento em que contemplava os seus bens para seus filhos, sobrinhos e para sua mãe. Em nada citou Rosemíria. Se sentindo lesada, ela entrou na justiça requerendo o reconhecimento de união estável e apresentou as provas que tinha em mãos. Foi desse processo que vimos o tal contrato de geração de filhos. Mas que tipo de contrato é esse? É um contrato onde as partes somente têm um vínculo negocial, digamos assim. A mulher engravida do homem, tem o seu filho, mas não tem nenhum tipo de relação com ele. É relação de afeto ou relação familiar, somente para ter os filhos. Esse tipo de contrato não é permitido no direito brasileiro. Porém, parece que nos Estados Unidos é muito comum que haja esses contratos. A união estável, de acordo com o STF e com a lei, tem os mesmos efeitos para as partes. Então assim, se você tem união estável com alguém, você e a pessoa estão dentro do regime de comunhão parcial de bens, que é o regime padrão de casamento, quando não há um contrato pré-nupcial. Caso Rosemíria fosse reconhecida como companheira de Gugu, ela teria direito a 50% do patrimônio que eles construíram juntos dentro da relação e concorreria a 50% do patrimônio antes da relação. Por quê? Como que funciona a comunhão parcial de bens? As partes, elas têm direito aos bens que construíram do casamento para frente. Do casamento para trás é individual. Do casamento para frente, o homem ou a mulher, ele é meeiro. Ele tem direito à metade dos bens construídos ali. Do casamento para antes de ocorrer o casamento, os bens individuais, ele é herdeiro e concorre com os outros herdeiros, que são os filhos e quem tiver em testamento. E o suposto namorado de Gugu? A história é a mesma. Ele entrou com um processo requerendo o reconhecimento da união estável entre os dois, alegando que tiveram um relacionamento de mais de 7 anos e de que Gugu já chegou até a dizer que queria ficar com o rapaz para sempre. Vamos lá. Para que seja reconhecida a união estável, é preciso o preenchimento de 4 requisitos: relação contínua, duradoura, pública e com o objetivo de constituir família. Rosemíria aparentemente se encaixava em todos. Eles tinham uma relação contínua, duradoura, 19 anos, era pública, porque eles já chegaram a se apresentar como namorados, e com o objetivo de constituir família, porque eles tinham filhos, moravam juntos e tudo mais. Porém, o tal do contrato de geração de filhos acaba com o 4º requisito, que é de objetivo de constituir família, porque o contrato, ele é somente uma relação negocial, tem os filhos e a partir daquele momento o vínculo se corta. O suposto namorado de Gugu, ele se encaixaria em 3. Eles tinham uma relação contínua e duradoura por conta do tempo, de 7 anos, e o objetivo de constituir família, afinal o rapaz alegou que Gugu já disse a ele que queria viver para sempre com ele. Porém, Gugu disse isso verbalmente. Não há provas. Não podemos dizer que é mentira. O rapaz está alegando isso. Consta do processo. Porém, falta um requisito, a publicidade. Ninguém sabia do relacionamento dos dois. O rapaz alega que algumas pessoas da família sabiam. Porém, quantas pessoas precisam saber para que haja publicidade? Uma pessoa é suficiente? 10 pessoas? Gugu, sendo um artista, uma pessoa famosa, o Brasil inteiro teria que saber para que seja reconhecido como público? O caso dele seria excepcional? O testamento que Gugu deixou contemplava seus filhos, sobrinhos e sua mãe. Nada falava sobre Rosemíria ou sobre o suposto namorado. É possível que o testamento exclua um companheiro? Não, de forma nenhuma. Tanto o STF como a lei, dizendo que a união estável é equiparada ao casamento e com o casamento não se pode excluir o seu cônjuge, também não se pode excluir o seu companheiro. Valem as mesmas regras. Então, qualquer um dos dois que tivesse a sua união estável reconhecida teria direito aos bens de Gugu, dentro do regime de bens que eu disse anteriormente, comunhão parcial. Mas aqui vem uma pergunta: e se os dois tivessem direito? E se os dois fossem reconhecidos? Isso é possível?
Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. É só mais ou menos uma explicação, uma análise sobre o caso do Gugu, né, a perda que tivemos ano passado. Eu vejo muita gente às vezes julgando e dizendo as coisas sem saber como que acontece, o que está acontecendo. Só quis trazer aqui realmente uma análise jurídica sem qualquer tipo de opinião, para esclarecer, porque é um caso de visibilidade pública, de muita gente falando. Então espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixa o like, compartilha, deixe o seu comentário sobre o que você acha desse caso e a gente se vê no próximo vídeo.